Marcos capítulo 14. A conspiração para matar Jesus. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Judas concorda em trair Jesus. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. A última ceia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito e lhe prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12, é alguém que come comigo na mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela 2ª vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer.
Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Jesus é traído e preso. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi! Exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali, no meio de vocês, ensinando, mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. O julgamento de Jesus diante do conselho. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali, sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso. Nós ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas em 3 dias, construirei outro. Não feito por mãos humanas, mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante das demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e deram socos. Profetize para nós, zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: Este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: Você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a gaguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar.